Salve, meus irmãos, vamos falar de Ogum Alakaye, o orixá cortador de cabeças. O Ogum que a gente tem como esse guardião que fica tranquilo, só guardando, é diferente em solo Yorubá. Em solo Yorubá é um orixá de guerra, impulsivo, que traz uma energia enorme por ser de combate e foi conhecido como um grande cortador de cabeças, porque ele ia para a guerra e degolava os outros de verdade. Então, quando a gente vai analisar o histórico de Ogum, é um orixá de força, né? Então vamos voltar no tempo. Quando Odudua tirou o Batalá do trono de Ileifé e assumiu Ileifé, começou um processo de desenvolvimento civilizatório e expansão desse grande império, e a nação foi começando a crescer. Odudua teve alguns filhos, né? E o principal filho foi Oranian. Oranian, que foi irmão de Ogum. O irmão de Ogum. Filho de Oranian, Xangô. Então, Ogum é um orixá que trouxe a potência da família de Odudua, a potência da guerra. Alguns dizem que Ogum comandava os exércitos de Odudua, né? O fato é que Ogum é um orixá que traz a energia vibrante do ferro, da lâmina, a lâmina que corta. É o orixá do ferro. Onde tem ferro, tem Ogum. É o orixá da vontade de trabalhar, da força do trabalho. É um orixá que traz a gente a energia de ir à frente, né? A gente fala que é um orixá Assiwaju, aquele que vai à frente, aquele que rompe, vai à frente. Então, é um orixá muito expansivo, né? É um Olodé, é o Olodé, né? Ogum é o chefe dos caçadores, né? Então, ele seria um cabeça de vibração, então todos os outros Olodés estão abaixo dele, para o iorubano, tá? Praticamente todas as famílias é isso, né? Tanto é verdade que para muitas famílias em Iorubana você pode fazer adimu e oferenda no Ojubó de Ogum para Oxóssi, entendeu? Como Oxóssi é um caçador, vamos dizer que um caçador menor que aprendeu com Ogum, então tá aí uma grande representatividade do poder de Ogum, né? Ogum é um orixá muito grande mesmo. É um Irumolé, né? É um Irumolé, ou seja, esteve no início da criação. Ogum trouxe consigo o poder da tecnologia, da melhora, do aperfeiçoamento, o poder das ferramentas que mudaram a realidade iorubana, o poder da enxada, que faz a agricultura acontecer, o poder da arma de fogo, que dá proteção, né? No culto ao Ogum, em solo iorubano, existe a presença de armas e dá tiro para o alto e tudo. Como canhões que dão tiro. Não é canhão, é uma espingarda, né? A arma de Ogum é uma espingarda, mas dá tiro para o alto para celebrar nos festejos de Ogum, né? Então, um ótimo símbolo de Ogum em solo iorubá é o facão. Um facão grande, né? Ele usava 2 facões, né?
Usava 2 facões, um em cada mão, ia para a guerra com 2 facões, né? Então, são relatos históricos. É claro que não é unanimidade tudo que eu falei aqui. Tem uns que vão falar que Ogum é muito mais antigo, enfim, e vão falar que Ogum, de verdade, um Irumolé, que encarnou várias vezes. Então, cada um vai falar uma coisa, mas num sentido, vamos dizer, unanimidade a maior parte das pessoas, tudo que eu falei aqui tá valendo, tá bom? Esse é o histórico de Ogum. Muito bacana, né? Axé. Meu pai, que barulho é esse que vem lá do bambuzal? Meu pai, que barulho é esse que vem lá do bambuzal? Salve, salve, meus irmãos. Vamos falar de Inhaçã, uma orixá que o culto é muito próximo do de Xangô, né? Inhaçã é chamada em solo iorubá de Oiá. Oiá. Oiá foi rainha da cidade de Irá, então ela é chamada de Onira. Onira, Oni, rei, rainha, senhor, senhora. Irá, a cidade dela. Então, ela é a senhora da cidade de Irá. Então, ela é Onira. Tá? Aqui no Brasil, no culto afro-brasileiro, Onira é uma qualidade de Inhaçã. O iorubano não é. O iorubano, toda Inhaçã é Onira, né? Porque Inhaçã é Inhaçã. Então, essa Onira, essa senhora de Irá, se casou com Xangô, né? Tem um verso muito, muito bacana do Sagrado Odu Ocanrã, que fala assim, Xangô estava em busca de uma esposa, né? E finalmente se encantou, se apaixonou por Oiá. Só que o Xangô era muito esperto, muito inteligente. Ele se consultava antes de fazer as coisas, né? Então eles foram nos sacerdotes de orixá dele e foi jogar búzios, né? Foi jogar o eri de Ogum. Eu devo me casar com Oiá? E aí os sacerdotes falaram, olha, não deve. Não deve porque essa mulher vai te superar. Ela é mais forte que você. Aí ele riu e falou, mais forte do que eu controlo raio, trovão, sou o senhor do fogo, solto fogo pela boca, eu sou forte, para eu sentar, nenhum trono aguenta o meu peso, eu tenho que sentar num pilão de madeira de lei, e vocês estão falando que eu, Xangô, o senhor de Oió, preciso ficar preocupado com uma mulher, Oiá? Nunca, eu vou me casar e ponto final. Foi lá, se casou com Oiá. Oiá aprendeu e pegou dele o controle dos raios e trovões e do fogo. E tudo, Oiá era super poderosa. Super poderosa. Principal esposa de Xangô. Xangô amava muito Oiá. E Oiá se tornou uma mulher de expressão dentro da sociedade iorubana, como uma líder de verdade, de força guerreira, né? Aquela mulher de fibra, né? Então, há muitos relatos sobre Oiá, que ela mudava o clima, né? Os ventos, os vendavais passavam e derrubavam casas por cima de pessoas, se ela ficava em estado de fúria. Então, ela é uma orixá poderosa, que controla tudo que Xangô era senhor, e ela ainda é a senhora do ar, que é dos vendavais, dos ventos, das ventanias. Então, ela é uma orixá que tem nos relatos históricos uma expressão muito grande em Oió, principalmente em Oió, ela é muito cultuada. Algumas famílias não cultuam Xangô sem Oiá.
Algumas famílias iniciam Xangô e Oiá junto. Algumas outras famílias falam que Oiá não fica sem Xangô. Então vai ter muita essa união entre Xangô e Oiá, tá certo? Uma orixá do fogo que gosta muito de dendê, lá também. Gosta de dendê, lá se chama Mepopupá, tá? Axé.